Abril Você Bonita de hoje é um assunto, gente, tão interessante que dá pra gente, assim, analisar de vários aspectos. E aqui a gente chama a atenção para o assunto, sempre pensando nele como um alerta para ajudar as pessoas. Convidamos mais uma vez ele que é cirurgião plástico, Dr. Alan Landecker. Bem-vindo mais uma vez. Prazer, viu, doutor? Sempre tê-lo aqui. A gente vai ter por Skype, daqui a pouquinho vai entrar aí para vocês o psiquiatra, Dr. Taki Cordaz. Bem-vindo. Obrigada por estar aí nesse papo junto com a gente para fazer essa análise e ajudar as pessoas, viu? Obrigada, doutor. Obrigado. Um prazer. Bom, gente, o papo é sério e a ideia aqui, como eu disse no início, é que seja um alerta, porque chamou a nossa atenção que, vocês já devem ter pensado nisso, com um tempo maior que estamos expostos às redes sociais, à internet, aos filtros que estão aí no Instagram ou em outros aplicativos como ele, as pessoas passaram então a aumentar as suas queixas, né, de não estarem aí na sua perfeição, e muitas vezes isso levou a um aumento também da busca de adolescentes, e eu acho que a gente pode abrir para um público em geral, do aumento de cirurgias que busquem então a perfeição, e vocês chamaram de dismorfia Instagram. Olha que sério que é este assunto. A gente já com um monte de emoções vivendo esse momento, a gente colocou mais uma então, que é uma busca pela perfeição que a gente sabe que ela não existe, né, doutor? Eu vou começar o nosso papo com você. Você como cirurgião, imagino que é uma situação até delicada, porque o seu trabalho, ele leva uma expectativa de melhora, de aumentar muitas vezes a nossa qualidade de vida e o que a gente busca em frente ao espelho, né? No entanto, a gente sabe que exageros também comprometem a nossa saúde mental e todo o resto da nossa vida. Então, pensando, eu queria abrir o assunto desta forma, como cirurgião, como é que você analisa essa situação? Bem-vindo. Eu analiso com muita preocupação, né? O que eu falo para as pacientes no consultório é justamente para não fazer isso, porque esse desconforto psicológico que está sendo causado pela comparação a um padrão irreal, ou seja, as pessoas estão se comparando a uma imagem que normalmente é manipulada e maquiada, isso está gerando um desconforto psicológico muito grande. E é bem perigoso, né? Exatamente. Então, o ponto de partida é esse. Exatamente, pois pode buscar, como você lembrou bem, pode realmente levar a uma busca exagerada por procedimentos estéticos e por mais, por melhor que a gente seja, muitos procedimentos podem não dar certo. Então eles devem ser indicados somente quando existe uma indicação precisa e um incômodo muito grande em relação àquela região que o paciente se queixa. Bacana a sua colocação dentro da área com essa sinceridade, né? Eu acho que a gente precisa de profissionais que pensem dessa forma. Então, já, né, chamando o nosso convidado que está por Skype, Dr. Taki, bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Ai, que complicado, né? A gente está num momento tão difícil, delicado, cheio de sensibilidade, e a gente ainda tem que estar atento a isso, que o gatilho, né, para essa busca, então, da perfeição pode levar a riscos aí que depois a gente não vai conseguir correr atrás, né? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar ao lado do Dr. Alan, queridíssimo amigo, grande cirurgião. Eu acho que a gente precisa tomar o seguinte cuidado. A gente não deve demonizar as redes sociais. Quer dizer, as redes sociais não são boas ou ruins de per si. As redes sociais têm um uso adequado ou um uso inadequado, né? Nós estamos vivendo uma época da exibição da beleza, da vulgarização da beleza, onde as pessoas só colocam nas redes sociais o seu melhor. Ninguém é infeliz na rede social, ninguém tem problema conjugal na rede social, ninguém tem uma neurose, ninguém tem qualquer tipo de problema na rede social. Todos somos perfeitos na rede social, né? E somos perfeitos não apenas internamente, mas somos perfeitos na nossa beleza externa. E isto certamente é motivo de grande insatisfação
e de aumento de risco de depressão pela rede social. Mas não vamos demonizar a rede social. É o homem que usa a rede social que tem esse problema. É verdade, sem dúvida. E aqui é um braço do nosso trabalho, a gente sempre diz isso, eu como figura pública e apresentadora, e o nosso canal e o nosso Você Bonito, o próprio programa, a gente tem aí, né, as redes sociais que nos ajudam muito, que levam a informação para cada vez mais pessoas e que a gente faz com responsabilidade. Acho que você está certo em colocar essa questão. E são poucas as pessoas que se colocam nas redes sociais como frágeis. As pessoas não mostram algumas fragilidades que, obviamente, todos nós temos e que, em determinados momentos, elas ficam aí maiores, né? Agora, ligando este assunto à questão de isso levar a pessoa a querer uma perfeição, eu acho que está, sim, diretamente ligado. Mas não só a questão das redes sociais e esses filtros, né, doutor? O que você sentia em consultório? No consultório, a chave, na verdade, é você desmistificar essa questão da perfeição. Então, é preciso colocar com muita propriedade os limites da cirurgia plástica, no sentido de que não existe perfeição, ainda mais em cirurgia de nariz. Então, os pacientes, o que a gente sempre fala é para que não se comparem a essas atrizes, modelos, nesse caso da rede social, porque, como eu já operei várias, eu sei que elas têm imperfeições que não são mostradas nessas imagens. Então, o paciente se comparar a essas imagens não é uma coisa real do ponto de vista de vida. Sem dúvida. Sem contar as luzes, os truques todos, que a gente já fez pauta aqui contando alguns truques, que, puxa vida, né? As pessoas precisam saber que existe tudo isso, que existem recursos que acabam sendo colocados de uma forma que parece, né? A gente tem a ideia que a pessoa não tem defeitos, mas, gente, isso, puxa vida, né? Eu acho que cabe um bom senso para a gente analisar essa parte também. E queria ouvir do doutor o seguinte, como é que a gente consegue, então, conter, né, as pessoas que já estão com a sensibilidade elevada e que a gente já está com um pezinho ali mais próximo dessa tristeza, para quem tem uma predisposição para a depressão, claro, ter essa tristeza ainda mais exacerbada nesse momento, que é um momento delicado, que junta medo, que junta incerteza e que muitas vezes a gente começa a prestar atenção em coisas que a gente não prestava por estar mais tempo em casa, né? As nossas fontes de prazer foram reduzidas, mas os nossos medos aumentaram. Então, a gente está num desbalanço, né, doutor? Como é que a gente consegue chegar próximo aí para ajudar as pessoas, não só como a comunicação, mas a sua ideia real mesmo, que as pessoas precisam entender ou se conscientizarem nesse momento? Bom, eu acho que, como o Alan colocou, a gente precisa tomar cuidado, porque qualquer doença emocional, qualquer doença psiquiátrica tem a sua história. Elas não surgiram agora, mas elas não estão aí por causa do Instagram ou da internet. Essas doenças têm muitos séculos de existência, né? Séculos de existência onde havia outros fatores importantes. Não resta dúvida que esse isolamento social é extremamente penoso do ponto de vista emocional, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista psiquiátrico. E eu acho que talvez uma das saídas seja aquilo que você falou, que a gente teve uma redução de situações prazerosas. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que você pode descobrir novas sensações prazerosas, você pode descobrir coisas na leitura, você pode descobrir coisas na imagem, na arte, no convívio com a sua família. Então, eu acho que a gente é muito simplista quando diz que nós tivemos perdas, nós tivemos ganhos também, né? Ganhos que podem ser obtidos a partir de uma mudança de olhar, né? Uma outra coisa que eu digo é assim, está todo mundo esperando, quando passar a pandemia eu vou fazer isso, quando passar a pandemia eu vou fazer aquilo. O que eu digo é o seguinte, a vida é hoje, a vida é agora. A vida que você está vivendo não é uma vida de segunda categoria ou uma vida de terceira categoria. Isso daqui não é um ensaio. Não existe ensaio, não existe vida para você, depois de ter ensaiado, viver. A sua vida é hoje. Então, viva a sua vida hoje da melhor maneira possível. Use hoje, a cada dia, para transformar seu dia a dia numa obra de arte, no melhor que você pode fazer.
Ai, que lindo. Obrigada, doutora. Essas palavras fazem bem para o coração e é verdade, né? Eu acho que das suas falas, das palavras, me vem a ideia que já foi tema aqui no Você Bonita, que é o ressignificar, né? É colocar outro olhar das coisas que a gente talvez, no momento que a gente podia fazer tudo, entre aspas, a gente não tinha tanto valor ou a gente não enxergava dessa forma que a gente está enxergando hoje. E eu concordo que é muito aprendizado, né? Esses mais de 100 dias foram, quem consegue enxergar o aprendizado vai sair melhor desta situação. Obrigada pelas palavras, viu? Eu vou colocar já a perguntinha do público para vocês, então, para a gente seguir, tá? Na tela, olha lá quem escreveu para a gente. Obrigada, Fê, um beijo. O transtorno é decorrente do que a pessoa considera sobre ela mesma ou sobre o que é imposto pelos outros. Vou ouvir, então, a palavra dos dois. Por favor, se você quiser começar, doutor Alan, fique à vontade. Essa é uma pergunta que com certeza o doutor Tack pode responder melhor. Minha opinião é que é os dois, né? A pessoa já teria uma tendência a essa insatisfação corporal e aí ela se compara a esse padrão que é imposto pela rede social e aí desenvolve o transtorno. Mas eu acho que o Dr. Tack tem mais propriedade para responder isso. Por favor, doutor. Eu acho que sim, a gente pode ver dois pedaços dessa história, mas é importante a gente lembrar que quando a gente está falando de transtorno dismórfico corporal, nós estamos falando de alguém que vê um defeito imaginário. Por exemplo, o meu nariz, o meu olho, a minha testa, a minha acne, minha orelha, quer dizer, é um defeito imaginário. Se de fato existir um pequeno defeito, ele é imperceptível para as outras pessoas. Então, o que ocorre muitas vezes com os nossos pacientes é que eles buscam, o Alan busca um monte de cirurgiões, até antes do psiquiatra, dizendo que eu tenho um defeito no olho, no nariz, na orelha, etc, etc. E os outros dizem para ele, ou para ela, você não tem nada. Você é belíssima, você não tem problema nenhum, você não tem defeito nenhum. Quer dizer, por outro lado, portanto, a sociedade ou os amigos dizem a ele que o que você tem é algo da sua cabeça, não é algo que nós estamos vendo como um defeito. Você encontrou um defeito imaginário em você, se a gente estiver falando especificamente de transtorno dismórfico corporal. Tá aí, e é uma situação muitas vezes que a pessoa não consegue enxergar de outra forma, né? Ela cria, ela enxerga daquela forma. Então, assim, eu até outro dia comentei, vou colocar mais perguntinhas do público, e eu acho que isso pode virar até um tema, se vocês quiserem voltar para a gente falar, que as pessoas não sabem o que é essencial para o outro. Não tem como a gente saber o que é essencial para o outro, só a gente sabe o que é, né? O essencial é só nosso. Então, difícil a gente julgar, né? E por isso eu acho que não cabe julgamento, porque a gente não está no corpo do outro, né? Então, como é que a gente faz uma análise? E aí entra a empatia, se colocar no lugar do outro, para não ter julgamento, para ter apenas compreensão. Que eu acho que é isso que a gente está tentando nesses mais de 100 dias, né, doutor? Vamos colocar a perguntinha do público na tela e esse pode ser um outro tema, hein? Vamos ouvir aí vocês. Joana, obrigada, viu? Um beijo para você. Como o cirurgião plástico lida com pessoas que querem ser, então, parecidos com os bonecos, que a gente fala muito, né, da história da Barbie, enfim. Sim, isso é uma excelente pergunta. No consultório, o que o cirurgião plástico responsável deve fazer é não operar esse tipo de paciente de jeito nenhum. Porque esse tipo de queixa ou de vontade mostra uma expectativa não realista, mostra um desejo de se tornar outra pessoa e, inclusive, sinaliza uma possível um possível dismorfismo corporal. Então, como o Dr. Tack falou, muitas vezes quem diagnostica primeiro o transtorno dismórfico corporal é o cirurgião plástico. Então, o cirurgião plástico deve ter uma equipe de apoio muito forte, de psiquiatras e de psicólogos, e não operar de jeito nenhum qualquer paciente que queira uma bizarrice, alguma coisa fora do padrão normal, e deve primeiro encaminhar esse paciente para o apoio psiquiátrico ou psicológico. Perfeito. Eu vou colocar mais uma perguntinha do público. Olha lá, aproveita que estamos ao vivo. Obrigada, Débora. Um beijo. Como fica isso na cabeça dos adolescentes? Doutor Tack, vamos entender, porque são tantas as coisas que passam, né, nesse momento dos adolescentes, dessa fase da vida, e ainda vivendo nesta fase da vida uma pandemia, imagino que não esteja fácil para eles também.
Ah, antes de falar de adolescente, eu apenas queria destacar a resposta que o Dr. Alain falou agora. Muitas vezes, infelizmente, alguns colegas, alguns médicos, usam de procedimentos cirúrgicos ou operam qualquer indivíduo, porque a resposta é o seguinte: se eu não operar, outro vai operar. Né? Então, isto é absolutamente antiético, absolutamente desumano, absolutamente incompatível com qualquer boa medicina. Então, o que o Alain disse é: se eu achar que tem problema, eu não vou operar e pronto. Quer dizer, se ele quiser procurar outro médico, que procure outro médico, e eu espero que procure outro médico com a mesma coerência e com a mesma decência ética que o Dr. Alain tem. Os adolescentes estão padecendo mais. Todos os estudos a respeito de depressão e de ansiedade que vários mecanismos internacionais e a Associação Brasileira de Psiquiatria está fazendo, mostram que os adolescentes estão sofrendo mais. Por quê? Porque o estilo de vida do adolescente é um estilo de vida de sair, de encontrar amigos, de ir para a balada, de ter uma sociabilização. Então, o maior número de quadros de ansiedade e de depressão está sendo observado em adolescentes e crianças. A gente não está se preocupando com crianças, mas crianças vão ter quadros depressivos, vão ter sérios problemas educacionais quando voltarem às aulas, né? E vamos imaginar que essa população é uma população que nesse momento está mais ansiosa, está mais angustiada, está mais depressiva. Quais são as formas de manifestar uma insatisfação, uma angústia, uma depressão? Existem formas emocionais, existem formas sentimentais e existem formas onde você coloca a tua dor no teu físico. Você, deprimido, angustiado, passa a se olhar pior, passa a se avaliar pior. Então, pequenos defeitos que você não ligava anteriormente passam a ser o depositário da sua insatisfação. Então, o adolescente é uma população extremamente de risco pela fase de transição e pelo momento que nós estamos vivendo. Como é que a gente ajuda, doutor, né? Os pais, eu acho que a gente tem recebido aí mensagens mesmo de pais preocupados com crianças e com adolescentes. Precisa procurar ajuda, né? Eu acho que você já está fazendo o seu papel. Quando Alain, quando somos convidados a discutir isso, você e a sua audiência já estão recebendo uma mensagem. Toma cuidado. Não vamos simplificar as coisas, não vamos olhar no superficial, vamos entender as motivações mais profundas dessas pessoas. Quando você faz isso, quando Alain, do alto da sua sabedoria e ética, fala o que nós estamos falando aqui, você já está alertando, né, as famílias. Mais gente deveria fazer isso. Obrigada, doutor. Vamos fechar com perguntinha? Tem mais uma, né, Glaucia, dá tempo. Olha lá. Na tela, quem escreveu pra gente, Gustavo, obrigada, um beijo. Existe alguma faixa etária ou gênero que sejam mais afetados com esse transtorno? Você observa alguma coisa em consultório? No consultório, que a gente percebe que são mais adultos, jovens e adolescentes do sexo feminino. Mas aí o doutor Taki tem mais também conhecimento para responder. E aí, doutor? Acho que as mulheres, talvez... Mulheres procuram mais médicos do que homens. Mulheres procuram mais serviços de saúde mental. Mulheres procuram mais serviços de cirurgia plástica. Tá mudando um pouco, não é, Alain? Tá começando a ficar equilibrado, mas ainda são as mulheres que vão mais a médicos, a cirurgião plástico. A estatística sugere que essa doença ou esse transtorno é semelhante em homens e mulheres, mas... com toda certeza o que a Alain está dizendo é perfeito. Mulheres procuram mais ajuda, mulheres buscam mais procedimentos médicos, mulheres buscam mais cirurgiões, buscam mais psiquiatras, buscam mais serviços de saúde. Tá? Talvez porque o homem tenha muito receio de falar da sua dor, falar da sua insegurança, falar da sua angústia. E o Alain pode nos dizer, mas até há pouco, cirurgia plástica... tinha um certo preconceito do homem buscar a cirurgia plástica, não é, Alain? Isso está mudando agora, não está? Sim, atualmente 30% pelo menos dos pacientes que nos procuram são homens. Então realmente está popularizando essa cirurgia em homens, com a ressalva de que o cirurgião deve ser muito cauteloso para jamais criar qualquer aspecto de feminilização na sua cirurgia.
Doutora, vou encerrar com os dois, mas eu queria encerrar com palavras aí também importantes, estão dentro da sua especialidade, né, dessa ética que a gente discutiu bastante, que eu acho que, em primeiro lugar, é o mais importante, né? O que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo agora e que, de fato, têm a vontade de passar por uma cirurgia plástica? Qual é o primeiro passo? Como é que a gente entende que essa é uma vontade considerada normal e que vai trazer, sim, uma melhora da qualidade de vida e até da autoestima? A primeira coisa é procurar um bom profissional, que é o fator principal que determina o sucesso de uma cirurgia plástica, e somente procurar o tratamento se houver um incômodo muito significativo com aquela área do corpo. É preciso lembrar que, por melhor que o cirurgião seja, a gente não consegue controlar os efeitos do tecido de cicatrização. Então isso é muito sério. As cirurgias, elas podem dar errado. E é importante lembrar também que você, como o Dr. Tak disse, tratar o externo não vai tratar o interno. Então é crucial que o paciente de cirurgia plástica, além de cultivar o seu externo, eventualmente através de uma cirurgia, tenha também um bom preparo psicológico e espiritual. Eu acho que essa é a tendência para o futuro. Obrigada, doutor. Vou fechar com o Dr. Tak também, perguntando, doutor, para os próximos momentos, né? Eu ouvi de alguns médicos que estiveram aqui, análises, pessoas dizendo mesmo que a gente vai ter problemas sérios com saúde mental, né? Que vai vir aí um boom de problemas graves e que a gente deve se preocupar. Para a gente encerrar, qual é a sua análise sobre isso e se de fato a gente tem que estar ainda mais atento do que a gente sempre esteve para esse assunto? É impossível a gente avaliar saúde sem avaliar outras condições. Condições sanitárias, condições sociais, condições econômicas, desemprego. Infelizmente, eu sou muito pouco otimista, aliás, bastante pessimista em relação ao que vai acontecer. Nós teremos uma situação catastrófica, acredito, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista social no país, e isto certamente levará a uma piora da saúde mental. Estamos esperando o que a gente chama de uma quarta onda, um aumento muito grande de quadros depressivos, de quadros ansiosos, de gente solitária. Essa pandemia está transformando as pessoas em pessoas cada vez mais sozinhas e solitárias. O pós-normal que a gente está falando vai transformar as pessoas, pelo receio, pelo medo, em pessoas cada vez mais sozinhas. Então, eu infelizmente espero uma piora da saúde mental da população brasileira junto com uma piora social e uma piora econômica grande doravante. Obrigada, doutor. Eu acho que a gente tem que ter muita resiliência, né? Como estamos tendo desde o início, muita paciência, empatia, vamos colocar no lugar do outro, vamos tentar sentir o que o outro está sentindo e poder ajudar no que está ao nosso alcance, né? Obrigada, muito obrigada por terem feito parte aí desse momento, agradeço demais, a gente vai tocando os coraçõezinhos que estão nos assistindo. Quem quiser saber mais do trabalho do Dr. Alan, vai lá no Insta, @doutorabreviado, Alan Decker, tudo junto, tá no nosso Instagram marcado para vocês qual é a escrita certinha, tá? Doutor abreviado, Alan Decker, obrigada. E do Dr. Tak, é lá no @TA Cordaz, tudo junto, sem acento, @TA Cordaz, tudo junto, sem acento, vocês já encontram o trabalho deles. Muito obrigada, gente.